Olá, bem-vindos a mais uma aula de planejamento e controle de obras. A gente vai falar sobre o roteiro do planejamento. Então, a gente viu na aula anterior que a primeira etapa, para se fazer um planejamento de uma obra é você conhecer o que tem disponível no mercado, bem como fazer uma análise de custo, ter uma noção ali do que será viável ou não. Depois da escolha da metodologia de execução, você começa a planejar o tempo da obra. Então, o foco do gerenciamento, do planejamento e do controle de obra é na questão tempo. Então, existe uma sequência de passos, para que se realize o planejamento de tempo de uma obra. Então, o primeiro passo é a identificação das atividades. Então, você precisa, a partir da sua metodologia definida, Então, o que se entende por metodologia? É a forma com que você vai construir, se é em concreto armado, se é pré-moldado, qual tijolo que se vai utilizar. E a partir da escolha dessa metodologia que será realizada a identificação das atividades. Então, a identificação das atividades é um trabalho que exige muita atenção. E nada mais é do que levantar cada atividade que vai compor a obra. Ou seja, todas as pequenas etapas que em conjunto darão origem ao empreendimento. E essas etapas e subetapas serão organizadas em forma de planilha, em forma de tabela. E o conjunto dessas atividades a gente chama de EAP, ou seja, Estrutura Analítica de Projeto. Então a gente pode dizer que a partir da escolha da metodologia, depois de escolhido como é que você vai fazer, começa o processo de identificar cada atividade. Então, exemplo do que seria a identificação das atividades seria o primeiro passo, limpeza do terreno. Segundo passo, providenciar um barracão de obra. E terceiro passo, terraplanagem do terreno. Ou seja, é necessário identificar todas as etapas, para o correto planejamento do empreendimento. Então, a gente tem aqui um simples, mas muito simples mesmo, Obviamente que numa obra a gente tem estruturas de projeto muito maiores, e mais detalhadas, mas aqui a gente tem um pequeno exemplo, do que seria uma estrutura analítica de projeto. A gente tem a casa, Então, a casa a gente tem a fundação, que seria uma etapa, e a gente tem as subetapas, Para fazer a fundação é necessário fazer a escavação, depois a fabricação a elaboração das formas, A confecção das formas, depois da armadura, e tudo isso que a gente chama de sapata, Depois a concretagem. Então, isso aqui tá bem simplesinho mesmo, mas é só para ter uma noção do que é uma estrutura analítica de projeto. A gente tem outra etapa, estrutura, então a gente tem a alvenaria, enfim, um pequeno exemplo. Bom, e depois, que eu identifico essas atividades, O que eu preciso fazer? Eu preciso saber o que vai demandar cada atividade. Então, o que demanda fazer 1 metro de armadura de viga? Então, isso vai demandar o tempo do armador, vai demandar a quantidade de aço, vai demandar uma determinada quantidade de arame, enfim, as coisas necessárias para se confeccionar 1 metro linear de viga. Há o conjunto de itens necessários para a fabricação, para a elaboração de uma unidade do serviço que se deseja, a gente chama de composição. Então, repetindo, uma composição é o conjunto de itens necessários para a elaboração do serviço que se deseja, tá? Então, o exemplo que eu acabei de dar, e vou repetir aqui mais uma vez, é para fazer 1 metro de viga. Então, armar 1 quilo de aço de 8 milímetros. Então, você vai precisar ali de uma determinada quantidade de aço, uma quantidade de hora de armador, de ajudante de armador, e tudo isso vai dar origem a uma composição. Então,
É basicamente a composição, é o conjunto de coisas que você precisa para se elaborar, para se fabricar uma unidade de um determinado serviço, tá? Então, existem cadernos, né, de composições com várias e várias composições, que inclusive ajuda a identificar as atividades, né, porque ali tem cada etapa, desde tubulação de água fria, de água quente, elaboração do telhado, fabricação do telhado, telha. Então, existe um caderno, né, e a gente vai utilizar aqui os cadernos de composição do SINAP, que são disponibilizados gratuitamente. E esse é um documento que é necessário, ele é extremamente necessário, ele é a base do planejamento e ele ajuda tanto a identificar as atividades, como após já identificar as atividades, levantar o tempo, o tempo e recurso, né? O tempo e o insumo que cada atividade demandará. Então, o caderno de composição, ele se divide em caderno de composição analítica e o caderno de composição sintética, né? Então, existem as composições analíticas e as composições sintéticas. A composição analítica, ela apresenta em detalhe todos os insumos e horas necessárias de trabalho. Então, é muito mais detalhada. Então, quando se fala em composição analítica, a gente está falando de detalhes. Então, tem tudo que se precisa para se fazer determinada atividade. Agora, a composição sintética, ela apresenta uma breve descrição, ela não é muito detalhada. Então, existem dois cadernos, né? Repetindo, o caderno de composição analítica e o caderno de composição sintética. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma composição sintética, né? Então, a armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado, de uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA50 de 8 milímetros. Então, a gente só tem uma descrição, a gente tem a unidade, né? Que cada quilo, né, de armação de pilar de aço CA50 de 8 milímetros vai custar aqui R$17,88. Lembrando que, talvez quando você assista esse vídeo, né, será com certeza num tempo futuro e esse preço possa vir a estar desatualizado. Mas o propósito é só mostrar o que é uma composição sintética. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma composição sintética. Então, vem a pergunta, né? Onde que eu posso ter acesso, né? Onde que eu posso baixar esses cadernos de composições? Então, você vai baixar no endereço, no SINAP, né? Então, eu coloquei o endereço aqui, então basta você clicar aqui que você vai ser redirecionado à página do SINAP. Então, você vem aqui, referência de preços e custos. Você vem aqui, clica no estado que você está, que você deseja acessar. No meu caso aqui, Mato Grosso do Sul. Então, você tem o caderno, né, de referência de composições, tanto desonerado como não desonerado. Então, isso aqui tem a ver com a tributação que vai incidir sobre os itens. A gente não vai entrar em detalhes disso agora. E a gente tem aqui, ó, o mês 10 de 2021. Então, você pode basicamente optar pela opção desonerado ou não desonerado e você vai baixar o conjunto de arquivos referente a esse mês e a esse ano. Então, isso aqui vai ter basicamente um conjunto de documentos, né? Então, lá dentro vai ter o caderno de composição analítica e o caderno de composições sintéticas. Então, basicamente, o que você vai ter acesso, né, baixando o caderno de composição do SINAP, é de várias e várias páginas com várias atividades, né, vários serviços nesse formato aqui, que está apresentado aqui na tela. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma composição analítica, né? Uma composição analítica ela é muito mais detalhada. Então, para se armar um pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado, vai precisar do aço CA50 de 8 milímetros, né? Então, aqui a gente tem o serviço corte e dobra do aço CA50. Então, aqui é 1 quilo, né? Porque a composição está em quilo. Então, você vai precisar de 1 quilo de aço. Então, aqui você tem o preço aqui. Você vai precisar de um armador. Então, aqui você tem o tempo, né, em horas, que será necessário para o armador fazer, né, armar esse aço. Você tem aqui o ajudante, né, quanto tempo que o ajudante vai fazer esse trabalho. Você tem aqui a quantidade de arame em quilos e aqui você tem
a quantidade de espaçador necessário, né? Então, são esse conjunto todo que você precisa para armar 1 kg, né, de aço CA50 de 8 milímetros. Você precisa do aço, você precisa do armador, do ajudante, você precisa de arame e você precisa de espaçador. Então, repetindo, né, o caderno de composição ele tem um papel muito importante na definição das atividades. Então, a gente pode consultar para obter dados relativos a várias etapas da obra. E a gente pode usar como exemplo aqui, né, o trabalho para a construção da fundação de uma casa. Então, uma casa de pequeno porte, você vai fazer a fundação. O que você precisa? Você precisa realizar a escavação das estacas, você precisa preparar a armadura dessas estacas, você precisa preparar o concreto, você precisa lançar o concreto. Então, você pegou essa etapa, que é a fundação, e você dividiu aí em pequenas subetapas, né? Escavação das estacas, preparação da armadura das estacas, preparação do concreto e lançamento do concreto. Então, o SINAP, ele apresenta ali o que você precisa no caderno de composição. Então, quanto tempo, o que você precisa para fazer a escavação de uma estaca. Depois, o que você precisa para fazer a armadura dessa estaca. O que você precisa para preparar o concreto. O que é necessário, né? Quais são os itens necessários para preparar esse concreto, né? Então, cada metro cúbico de concreto eu preciso quanto de areia, quanto de brita. São informações que você pode consultar no caderno de composição analíticas do SINAP. E depois o lançamento do concreto, né? Você escolhe lá qual tipo de lançamento manual, lançamento com bomba. E assim você vai montando, né, o seu orçamento e o seu planejamento. Aqui o enfoque é o planejamento, né? O que vai interessar para a gente são os insumos necessários, né, e o tempo necessário para se fazer cada atividade. Lembrando que quanto mais subatividades você conseguir levantar, quanto mais detalhado vai ser o seu planejamento. Então, se você conseguir mais subetapas possível, né, mais detalhado vai ser o seu planejamento. E, consequentemente, melhor será o seu planejamento. Então, aqui a gente tem um pequeno exemplo, né? Então, para a construção das vigas baldrame, então, se você não sabe o que é viga baldrame, você pode pesquisar no Google, você vai ver uma imagem ali do baldrame, mas eu posso te dizer que viga baldrame é aquela viga, a primeira viga que surge na edificação, né? Ela serve ali para segurar o peso das paredes ali. Então, aquela viga que ela é apoiada na fundação ali, são as primeiras vigas que se faz numa obra. Então, assim, você vai consultar o projeto estrutural, você vai ver ali que para o baldrame será necessário 240 kg de aço. E você vai levantar as quantidades de espaçadores e arames a serem utilizados para a armação de 240 kg de aço. Então, o que você vai fazer? Você vai acessar o caderno de composição analítica, você vai procurar a composição que se refere à armação de um pilar, uma viga de uma estrutura convencional de concreto armado, e você vai ter acesso a essa composição. Então, você vai ver aqui, que você, para cada quilo de aço de 8 milímetros que você arma, você vai precisar de 0,743 espaçadores. Ou seja, se você vai precisar de 240 quilos, né? Se você vai armar 240 quilos de aço, quantos espaçadores que você precisa? Então, simplesmente você vai pegar 240 e multiplicar pelo coeficiente 0,743. Então, 240 vezes 0,743, você vai precisar de 178,32 unidades de espaçador. Nesse caso, 179 espaçadores que você vai precisar. Quantos quilos de arames serão necessários para se armar 240 quilos de aço? Então, aqui você tem aqui o coeficiente de arame, 0,025. Então, você vai pegar esse 0,025 e multiplicar por 240. Então, você vai precisar de 6 quilos de arame. Né? Então, fazendo essa multiplicação, você chega em 6 quilos. Também, da mesma forma, você pode verificar aqui a quantidade de horas, né, que um armador leva para armar. Então, você consegue aqui, Então, para se armar 240 kg de aços de 8 milímetros, serão necessários 30 horas de armador.
Então, o ajudante, ele vai precisar de menos horas, né? Só que eles dois, o ajudante e o armador, eles trabalham em conjunto. Então, o que vai ditar o ritmo da produção nesse caso é o armador. O armador que vai ditar o ritmo da produção, porque ele vai demandar mais horas de trabalho produtivo. Então, o armador, nesse caso, vai demandar 30,67 horas. Então, a gente pode considerar aqui 8 horas de trabalho diários, né? Isso, pegando esse número e dividindo por 8, a gente chega em 3,83 dias e a gente arredonda para 4 dias. Então, uma equipe com um único armador e um único ajudante leva quase aí 4 dias, né? A gente pode arredondar para 4 dias para se armar 240 quilos de aço de 8 milímetros. Bom, é isso. A aula de hoje foi para a gente conhecer o que é composição, né? A gente saber sobre o levantamento das atividades, estrutura analítica de projeto, né, que é a organização dessas atividades. A bibliografia consultada para a aula de hoje foi o livro do Aldo Doria Matos, Planejamento e Controle de Obras. É isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.